Tô bonito, doutor? Alô, pessoal do Cinemeiro News, aqui é o Érico Pena mais uma vez com vocês. Desde o ano passado que a gente não se encontra, né? E agora voltamos em 2017 com força total, exatamente, é isso aí, gente. E vamos logo iniciando falando sobre um dos filmes que mais me surpreendeu que eu assisti no ano passado. O último, para falar a verdade, que eu assisti no ano passado em companhia do meu sobrinho Vinícius, que foi Invasão Zumbi. Olha, gente, um filme surpreendente. Esse filme, caso você não tenha assistido, pode ter certeza que você vai sorrir, vai se emocionar e vai perder o fôlego diante de tanta ação ininterrupta. Boa, falei bonito, hein? Repete, ininterrupta. Percebeu? Então, gente, vamos lá para o que interessa. Mas antes, lembrando, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não se esqueça, vá lá, dá aquela clicada no botão onde está escrito inscrever, logo aí debaixo do seu vídeo, certo? E dê um like também pra gente. Se você ainda não assistiu o vídeo dos colegas que postaram semana passada, vá lá, assista, dê um like, se inscreva no canal se você não se inscreveu e vamos assim ajudando, incentivando e motivando a gente a produzir mais e melhor para você. Mas voltando ao filme, deixando de mexer de lado, vamos ao que interessa, porque você está aqui para ouvir sobre filme. Então, solta a vinheta. Então vamos falar de invasão zumbi. Os zumbis, os mortos-vivos estão no meio de nós. Deus o livre, hein? No filme lá só, né? Claro. Gente, é o seguinte, o filme, na verdade, o título original dele é Trem para Busan. Busan é uma cidade lá na Coreia do Sul, se eu não me engano é isso, né? E a trama toda se passa dentro desse trem. Claro que um filme com esse título não ia vender nada no Brasil. Já pensou? O cara vai assistir um filme de zumbi. Como é o nome? Trem para Busan. Porra, eu vou pegar meu busão, isso sim. Na verdade, gente, foi adaptado esse nome, Invasão Zumbi, que já tá lógico, né? Ele já até entrega o filme. Os cartazes também já entregam. Você vê lá um monte de gente correndo. Por que esse trem? Se o nome do filme é Invasão Zumbi? Porque o trem é um dos protagonistas do filme. Toda a ação praticamente acontece dentro desse ambiente claustrofóbico, fechado, pronto, dentro desse ambiente fechado, né, que faz com que você não tenha para onde ir, ou para frente ou para trás. O engraçado é que nesse filme também essa diferenciação de classes sociais está mostrada diretamente na posição dos vagões. Claro que os de primeira classe ficam as pessoas com uma situação financeira, uma classe social bem mais elevada, e lá para o fundão fica a ralé, né? Então só aí já mostra assim, aquele impacto social, né? O filme vem mostrar isso de maneira bem sutil, mas está lá na sua cara, mostrada de forma bem simples e que fica assim como serve como pano de fundo. Mas deixando essa parte política de lado, vamos ao filme em si. O filme não é apenas um filme sobre zumbi, certo? É um drama sobre o comportamento das pessoas, como as pessoas se comportam diferentes mediante de uma mesma situação de risco e perigo. Aí você vê aquela pessoa que é egoísta, aquela pessoa que só quer ver o seu lado, aquela pessoa que se importa com o outro, não importa se é um mendigo ou se é uma senhora de idade, certo? Enfim, tudo isso está incluído no filme. O filme é ação sem parar, com exceção dos 15 primeiros minutos que, digamos assim, conta um pouco da história, do drama existencial, familiar, de um dos personagens principais, junto com a filha, com a mulher que está se separando, até que todos os personagens se encontram dentro do trem e vão tomando seus lugares dentro dos vagões, se misturando e tudo mais, certo? Bom, antes disso acontecer, de entrar no trem, o anúncio da tragédia, o anúncio que a merda ia acontecer, podia ser visto nos noticiários da TV e também alguns acidentes que começam a acontecer de maneira exagerada nas ruas, né? Bombeiro, carro de bombeiro, carro da polícia. Até então ninguém sabe o que é, a não ser o espectador, que já sabe que alguma coisa está acontecendo. Bom, os passageiros em si só vão tomar conta mesmo, perceber o perigo, quando a situação acontece já dentro do trem.
quando segundos antes de o trem partir, uma dessas pessoas contaminadas consegue adentrar o vagão, e de lá, meu irmão, quando se contamina e vira o zumbi, é chapéu. O que acontece? O que acontece é óbvio, né? A partir da premissa que o primeiro contaminado, a tendência é contaminar os demais. E a contaminação é feita de maneira rápida, basta uma mordida, um arranhão, um corte feito pelo zumbi, que em poucos instantes a pessoa que foi contaminada já vira um outro morto-vivo, outro zumbi, e parte para o ataque para aquela que ainda não foi contaminada também. E aí que está o grande lance do filme. Como acontece num trem, como eu já falei, não tem muito para onde correr, ou é para frente ou para trás, dependendo de onde vem um ataque. Só que as questões que são colocadas no filme para diferenciar de outros mortos-vivos são muito interessantes. Primeiro, a transformação. A transformação é feita de maneira rápida, como eu já falei. Os zumbis, eles ficam assim com os olhos todo branco, desaparece a pupila dos olhos, tem um movimento do corpo assim meio que exagerado, sabe, mas também não deixam de ser rápido. Lembra quando eu fiz o vídeo lá do Guerra Mundial Z, que eu falei que os zumbis são corredores de 100 metros rasos, ou seja, The Flash na parada e o Usain Bolt perde feio? Pois é, esses aí normalmente não ficam muito atrás, são muito ligeiros, mas eles têm um diferencial, eles não enxergam no escuro, tá entendendo? Ou seja, sem luz eles ficam parados, então eles vão se mexer através do movimento, através do som. O filme explora muito bem essa característica, ou seja, sem luz eles ganham uma vantagem, eles podem fugir, podem se esconder e etc. Só que eu não vou contar como é que o filme explora isso, né? Porque senão vai estragar a surpresa. Mas é muito interessante, e esse daí rende momentos de muita, digamos assim, ação e adrenalina no topo. Como eu falei, tirando os 15 minutos iniciais, o filme é uma sessão assim de ação, cenas de ação, uma atrás do outro, assim, de tirar o fôlego. Claro, faz umas pausas às vezes para contar a história, e no decorrer dessa história vai também desenvolvendo seus personagens. Personagens esses que você vai começando a gostar, começando a se tornar carismático, e você vai começando a torcer por eles. Torce tanto ao ponto de você se importar quando ele se coloca numa situação de perigo e torcer para que ele não morra. Para vocês terem uma ideia, na sessão de cinema que eu estava, o pessoal chegou a aplaudir o filme umas 2 ou 3 vezes. Vibrava, interagia com o filme como se os personagens fossem escutar ele. Olha, não entra aí, corre para lá, fecha a porta, se esconde, apaga a luz, entendeu? Então, quando o filme causa essa interação com o público, já é um resultado muito positivo. Mesmo nós sabendo que lésbicos eles não vão escutar, mas causa essa interação. Vibrar quando um personagem se salva, bater palma, chorar, se entristecer quando o outro morre. E nós sabemos, isso aqui não é spoiler, nós sabemos que no meio de uma multidão de personagens, no meio de um grupo de personagens, você sabe que ali 2 ou 3 são os personagens principais, são os protagonistas. Os outros vão ter aquela participação, mas vão levar o seu, ou seja, vão acabar morrendo. Mas não é questão da morte em si, porque nós sabemos que ela vai morrer. É como e quando vai acontecer. A forma que vai acontecer é que caracteriza assim a perca mais importante do personagem ou não. Por exemplo, nesse filme, todo personagem é importante, desde o mendigo, a velhinha, ao maquinista, ao garoto do time de beisebol, enfim, todos eles são importantes, e todos eles têm aquele charme do heroísmo, sabe, de se sacrificar por alguém. E isso que é muito legal no filme, porque você vê assim quando a plateia reconhece assim a importância daquele personagem e se entristece quando ele se vai ou não. Claro que no meio disso tudo não é gerada uma morte sem significado. Todos eles são dentro de um contexto. Tudo é dentro do contexto. Quando eu digo assim que tudo é dentro do contexto, tudo tem uma explicação. Não tem nenhuma morte à toa, não tem nenhuma assim, isso aqui foi para encher linguiça. Dentro desses personagens que se formam, né, que se espalham em vários vagões do trem, tem aquele que se destaca como o antagonista, aquele que
causa repúdio em todos o público que está assistindo, que quer ver a morte do cara, ou da pessoa, ou da mulher, ou do homem, entendeu? Assim como tem os que torcem pro cara, pro certo personagem viver, tem outros que torcem pro cara se lascar mesmo, né? E tem um personagem lá que, quando vocês assistirem, vocês vão identificar direitinho. O cara, assim, é o pior da escória, causa raiva, sabe? É traidor, é egoísta e, sabe, representa aquela classe que só quer ver o seu próprio bem. Pelo fato de o filme todo praticamente se passar dentro de um trem e também explorar alguns ambientes externos, como túnel, plataforma de parada de trem, né? Eles tentam aproveitar ao máximo cada espaço desse trem, né? E te colocar naquela situação. Tem muitas imagens de plano aberto, mas tem muitas imagens de plano fechado, plano close nos olhos, nas mãos tremendo, no suor pingando, dentro do banheiro, todo mundo apertado, se escondendo, entendeu? Em cima dos porta-bagagem. Enfim, é um filme muito bem dirigido, no sentido de tentar te colocar dentro desse ambiente. E realmente, quem tem problema assim de ambiente fechado vai se sentir até meio que sufocado, porque tem certas cenas que você fica assim agoniado com a situação que eles estão passando. E quando vocês pensam que tudo vai dar certo, vem lá e acontece lá um negócio que você diz, putz, grila, agora lascou-se de vez, né? E a torcida fica sempre pelos personagens de você tentar se salvar. Tanto é que o final ele diminui um pouco o ritmo da ação para dar espaço um pouquinho ao lado dramático, mas também sem perder o foco na história do filme, que é tentar a salvação, ou seja, chegar no local aonde esses zumbis não tenham atacado ainda, porque todos os locais que os zumbis atacaram, obviamente que chegam os militares, deixam tudo em quarentena, e os poucos que sobrevivem têm que ficar lá isolado, e alguns são até mortos, confundidos com os zumbis. Tanto é que o final, ele até diminui um pouco a sua linha de ação para dar espaço ao lado mais dramático, entendeu? Emotivo, que nessa hora a plateia toda do cinema, silêncio total, né? Só algumas pessoas, sabe, enxugando as lágrimas e tudo mais, mas tudo dentro do contexto que torna a história ainda mais agradável. Tem até uma cena que lembra a Guerra Mundial Z, e não é referente por causa dos zumbis que corriam rápido, não. Quem for assistir vai se lembrar, né? E vai associar rapidamente. E o finalzinho, então, olha, é sufocante. Teu coração vai bater aqui na goela, entendeu? Com aquela sensação de, poxa, nadou tanto e vai morrer na praia. Será mesmo que isso vai acontecer? E aí você vê quando vem o desfecho, quando vier o desfecho, você vai dar aquela respirada básica, ufa, graças a Deus não aconteceu. Ou então você vai dizer, putz, não acredito que isso aconteceu. Isso aí vai ficar por sua conta, porque realmente é o ápice do filme. Bom, gente, então é isso, digamos, nossa dica de um bom filme de terror, ou melhor dizendo, um bom filme de zumbi, porque terror não é tanto assim não, é mais ação com alguns jump scares, né? Algumas pessoas se assustaram em determinadas cenas, mas nada daquilo que te leve a te deixar sem dormir. Você vai sair do filme um pouco pensativo, né? Ou com aquela sensação de, poxa, eu quero assistir de novo para pegar um detalhe a mais. Tem certas cenas que vai te fazer sorrir, sério mesmo. É um filme que tem aquele alívio cômico, aqueles personagens que são um pouco mais engraçados naquele momento difícil, mesmo assim não perde a simpatia e não deixa passar por cima de fazer uma graça, né? O que alivia um pouco mais no momento de ação, intercala a ação com essa comédia, e depois vem um pouquinho da carga dramática, que é a relação familiar, entre amigo e amiga, entre pai e filha, entre marido e esposa. Tudo isso está dentro de um trem que é cercado, cheio de zumbis, ou seja, há uma situação de risco total de tirar o fôlego o tempo todo. Como isso como vai ser o desfecho disso? Só você assistindo e conferindo pessoalmente. A dica está dada. E o abraço do vídeo de hoje vai para os seguintes cinemeiros: Patrícia Cabral, Maura Ribeiro, Cristina Santos, para minha irmãzinha Daiane e meu sobrinho Vinícius, que me acompanhou no filme, que estava lá do meu lado durante a sessão. Ok, pessoal? A todos vocês um grande abraço, fique conosco porque Cinemeiro News voltará. É nóis, é isso aí, grande abraço, feliz 2017 a todos, fique conosco e acompanhe nossos próximos vídeos. Valeu?